Cidade. Ainda lembro. Um homem que era capaz de enxergar uma garota bonita a mais de 1 quilômetro de distância. Em compensação, era noivo de uma mulher que podia ouvir o assovio dele para a garota a essa mesma distância. Vocês imaginem um casal com esse poder de fogo, ambos tendo força para derrubar uma porta. Então, o tema do Ainda Lembro de hoje é o casal biônico. O homem de 6 milhões de dólares e a mulher biônica. Comigo aqui no estúdio, meu amigo Augusto César, diria já veterano, mas de contribuição pra lá de importante. Vocês vão ter o privilégio de ver algumas imagens desse programa no YouTube. O Augusto está aqui com umas maquetes de fazer chover no deserto, viu? Então é absolutamente imperdível também as imagens do Ainda Lembro que irão para o YouTube. Muito bom dia, meu amigo Augusto, o homem e a mulher biônica. Bom dia, Roberto. Mais uma vez um prazer estar aqui e a gente falar dessa série, dessas duas séries, né? Do ciborgue, do homem biônico e da mulher biônica. É mais um prazer estar aqui. E sempre eu digo, Roberto, uma das coisas que mais me marcou nessas duas séries foi justamente o quê? Eu assistia ao Homem de 6 milhões de dólares com meu pai e a minha mãe. Então, veja, a associação... Programa de sábado à noite, né, Augusto? Programa de sábado à noite. Horário nobre. No horário nobre. Então a gente esperava passar aquela novela, e aí todo mundo reunido, e o papai, a mamãe e eu ali com os meus irmãos. Ainda tenho o privilégio de ter a minha mãe e meu pai vivos, os meus irmãos também. Que maravilha. Mas é uma coisa que a gente associa, né? Que lembra, né? Que maravilha. O Homem de 6 milhões de dólares. Então vamos recordar, Augusto, aí um trecho do seriado com Jameson. Steve Austin tinha assistido sua noiva James Summers, a primeira mulher biônica do mundo, morrer. Mas estava realmente morta? Eu hoje vi a Jamie viva. Steve, você... Não me venha com essa história de tensão, Oscar. Eu sei bem o que vi. Steve, ouça. 5 segundos. Está bem. É a Jamie. Ela está viva. O Dr. Michael Marchetti realizou a espantosa operação usando a revolucionária técnica criogênica que trouxe Jamie de volta à vida. Mas quando Jamie viu Steve de novo... Quem é você? Jamie havia sofrido danos cerebrais. Sua memória sumira. Muito obrigado pela audiência, meu amigo Rinauro Carneiro, no seu Transglobe 9 faixas. É o novo. It's been fun, lots of laughs, Jamie. It always is when friends meet again. But lately it's gone flat for me, Jamie. I don't like seeing you now and then. Meu amigo Sérgio Quixadá recordando que metade da torcida do Flamengo era apaixonado pela mulher biônica. E com certeza a galera feminina do mesmo jeito pelo ciborgue, né? Because, sweet Jamie, I love you. Ainda lembro. Goodbye to you. Sweet Jamie, I'll love you forever. I know we'll never part. I love you like I've loved no other. Make room for me in your heart. Michael? Oi, é a Jane. Eu só liguei pra você pra avisar que chegamos bem. Alegro-me por saber.
Como se sente? Bem, Meu amigo Eduardo Damasceno, abraço forte, meu irmãozinho. não é engraçado? Parece que alguém já esteve aqui antes. Augusto, com a voz do Homem e da Mulher Biônica na dublagem brasileira, que é, sem dúvida, uma das melhores do mundo, a palavra é com você, meu irmão, para abordar esses dois seriados. Pois não, Roberto, é uma das séries de ficção científica de maior sucesso da década de 70. Veja, O Homem de 6 milhões de dólares, na verdade, ele foi baseado numa novela, num romance, não novela, um romance de Martin Caidin. Martin Caidin era um escritor e ele era especialista em aeronáutica e ele também tinha muito conhecimento de aviação civil e aviação militar. E Martin Caidin, ele fez uma novela no ano de 1972 chamada de Cyborg, né? E ele criou a personagem Steve Austin. Em 1973, nós tivemos uma coisa interessantíssima e inusitada. Nós tivemos 3 pilotos, justamente baseado nesse romance de Martin Caidin, The Cyborg. O primeiro romance de Martin Caidin. Ele, na verdade, escreveu 4 romances com a temática do homem biônico, do homem de 6 milhões de dólares, Steve Austin, né? Nessa abertura que você passou agora, que nós ouvimos, quem canta, na verdade, essa música é o próprio Lee Majors, que era o protagonista do Homem de 6 milhões de dólares, o Steve Austin. Muito interessante essa informação, Augusto. Isso, essa voz é dele. O Lee Majors estava cantando essa música, ele cantava essa música, né? Doutor Edilson Sobrinho, muito obrigado pela sintonia. Um abraço forte. E esse episódio justamente é o episódio de início da 3ª temporada do Homem de 6 milhões de dólares. Porque na 2ª temporada aparece a figura da mulher biônica, Jamie Sommers. Jamie Sommers, ela tinha 28 anos de idade quando ela sofreu, juntamente com Steve Austin, um acidente de paraquedas. E nesse acidente de paraquedas, ela perdeu o ouvido direito, perdeu o braço direito e as 2 pernas, né? Ela teve danos nesses membros e Steve Austin, que já era um homem biônico, ele pediu a Oscar Goldman, que era protagonizado pelo ator Richard Anderson. Oscar Goldman. Richard Anderson, Augusto, de interessante memória, que fez personagem com Guy Williams. Sim. No seriado Zorro de Capa e Espada, Exatamente. né? Era Ricardo Delamo, né? Exatamente. E fez também vários filmes de faroeste. Interessante. Fez filmes de faroeste também. Então, veja, nessa temática, na verdade, nós estamos aí no final da 2ª temporada do Homem de 6 milhões de dólares, onde acontece esse episódio, né? Os 2 antepenúltimos episódios da 2ª temporada do Homem de 6 milhões de dólares. E, engraçado, a ABC, ela tinha... era a rede que passava esses episódios do Homem de 6 milhões de dólares. Essa série, ela começou de 74 e ela terminou em 78. A série O Homem de 6 milhões de dólares, ela teve 100 episódios. Ela teve 100 episódios distribuídos em 5 temporadas, né? Então, na verdade, as melhores temporadas, na minha opinião, elas são o finalzinho da 2ª, a 3ª e até a última, né? Que é justamente quando nós temos vários ingredientes que realmente notabilizaram o Homem de 6 milhões de dólares. Jamie Sommers, então, ela é submetida a essa reaparelhagem biônica. São colocados membros biônicos, mas no episódio do Homem de 6 milhões de dólares, ela os rejeita e ela morre no final do episódio. E aí é uma tristeza muito grande para Steve Austin, porque o amor da vida dele, a namorada, desde a infância de Steve Austin, morre e ele não pode nada fazer. Ela rejeitou os biônicos e morre. Só que algumas pessoas dizem que essa personagem de Jamie Sommers, ela foi tão carismática que uma outra rede de televisão, e no caso realmente se efetivou, a NBC, ela em 1976, ela criou
uma série própria da Mulher Biônica. Veja, o Homem de 6 milhões de dólares, ele começou em 1974 e foi até 1978. A Mulher Biônica, ela teve a sua série independente de 76 a 78. E ela perdurou Passando pelas redes ABC e NBC. Exatamente. Veja, o Homem de 6 milhões de dólares pela rede ABC e a Mulher Biônica pela rede NBC. Pela rede NBC. E nós tivemos 3 pilotos do Homem de 6 milhões de dólares antes da série propriamente dita, né? Nós tivemos 3 pilotos que foram feitos. No primeiro piloto, foi um piloto experimental, a exemplo dos dois demais, mas nós tínhamos uma figura que não era muito bem-vinda para aquela personagem, que não encaixou muito bem, que foi justamente a pessoa encarregada do governo, que era interpretada pelo ator Darren McGavin. Darren McGavin, ao contrário de Oscar Goldman, ao contrário de Richard Anderson, não era aquela pessoa amiga de Steve Austin. Ele era um cara do governo que queria que aquele ciborgue ele realmente executasse as suas missões e ponto final. Ele não se preocupava com a pessoa, ele não se preocupava com o homem Steve Austin. Ele queria ali uma máquina, um ciborgue realmente para executar as suas missões. E essa personagem, Darren McGavin, ela não foi muito bem digerida. Tanto é que eles mudaram depois a personagem de Darren McGavin por Richard Anderson. Né? Richard Anderson. Então, Richard Anderson. Nós tivemos nessa série também algumas coisas interessantes. O Dr. Rudy Wells. Né? O Dr. Rudy Wells, que foi justamente a pessoa que colocou os biônicos no Homem de 6 milhões de dólares e também na Mulher Biônica, o Dr. Rudy Wells ele foi protagonizado por 3 diferentes atores. Do primeiro piloto, Martin Balsam, e mais 2, né, o Alan Oppenheimer, que ficou até o final da 2ª temporada, e da 3ª temporada em diante, o Martin E. Brooks. Né? Então nós tivemos aí no Dr. Rudy Wells 3 atores distintos, diferentes. Né? Então, o Homem de 6 milhões de dólares, na verdade, ele era um astronauta, ele estava fazendo testes de um jato supersônico que era acoplado a um bombardeiro que as pessoas conhecem, era um B-52. Esse B-52, ele tinha essa cápsula acoplada ao B-52 e ele era ejetado e ele era um jato supersônico. Uma curiosidade, Roberto, a filmagem do acidente realmente aconteceu com um piloto de testes da NASA chamado Bruce Peterson, né? O Bruce Peterson, isso em 1967. 1967. Isso, Bruce Peterson. Um acidente real, né? Um acidente real de um M2F2. Na verdade, a cápsula que era a qual Steve Austin na série estaria pilotando era um M3F5. De acordo com o romance de Martin Caidin, né? Mas nos créditos iniciais, eles se reportam a um SR-71. Quando você vai fazer alguma pesquisa sobre o SR-71, que é essa cápsula, ele dá justamente o M2F2. E se você estudar a história da NASA, você vai ver que exatamente a própria NASA, na história da NASA, ela se reporta à série de televisão O Homem de 6 milhões de dólares. Verdade. Né? Verdade. Então veja, o Homem de 6 milhões de dólares ele teve então danos ao seu olho esquerdo, ele teve danos no seu braço direito e nas duas pernas. E as duas pernas. Nas duas pernas. E aí foram gastos 6 milhões de dólares de componentes biônicos para que o reabilitassem. E aí ele faria parte agora, na série de televisão, de uma organização governamental chamada OSI, Office Scientific Intelligence, é um escritório de inteligência científica. Tipo um branch, uma ramificação de uma organização como a CIA. Né? Então, quem era o diretor, a pessoa principal da OSI, era Oscar Goldman, amigo de Steve Austin. Né? Amigo de Steve Austin. Engraçado que na série, na abertura, essa abertura ela é muito... Ela é tida como um ícone. E vamos ouvi-la agora. Vamos lá. Para recordar esse detalhe que você está falando. Pois não. Ainda lembro. E agora, a volta da Mulher Biônica, parte 2 em O Homem de 6 milhões de dólares. AM Cidade. Uma distribuição
que os instrumentos estão funcionando bem? Sim, estão todos em perfeito funcionamento. Aguarde as instruções. milhões de Ótimo. Você vai indo muito bem. Cuidado com a inclinação, hein? Certo. Mantenha a posição de acordo com os planos de voo. Entendido. O que é que houve, Steve? Uma pane no motor 3. Corta o motor 3. Eu já fiz, não consigo estabilizar o avião. Ligue o automático do 3. Não consigo controlar o avião. Ele está caindo. Ele está... Steve Austin, astronauta. Um homem semi-morto. Senhores, nós podemos reconstruí-lo. Temos a capacidade técnica para fazer o primeiro homem biônico do mundo. Steve Austin será esse homem. Muito melhor do que era. Melhor. Mais forte. Mais rápido. Registrar aqui a audiência do meu amigo Luiz Guilherme lá em Porto Alegre. Obrigado, Luiz. A Marília te acordou, né? Abraço pra ti, Marília, também lá em Teresina. Augusto, as dublagens brasileiras, essa abertura aí, como você diz, marcante, sempre se destacando, né, Augusto? Sempre se destacando. E, Roberto, interessante, você falando da dublagem aí, a voz aí da abertura, da introdução, é do Oscar Goldman, né? Sim. Do Richard Anderson. E veja, no original, em inglês, na verdade, quem faz a primeira voz, Steve Austin, astronaut. A man barely alive. Quer dizer, Steve Austin, astronauta, um homem semi-morto. Quem diz as primeiras frases é o Harvey Bennett, que era o diretor executivo dessa série, Harvey Bennett. Okay. E depois, o Richard Anderson ele complementa com as demais informações. Um dado curiosíssimo dessa abertura, porque nessa abertura a gente mostra o Steve Austin numa mesa hospitalar, os membros estão sendo colocados, o braço biônico, depois a perna. Essa perna biônica, ela é exatamente a perna da personagem de Clint Eastwood no filme O Estranho que Nós Amamos, de 1971. Interessante. É uma perna que foi utilizada no filme de 1971 de Clint Eastwood, O Estranho que Nós Amamos, The Beguiled, né? Esse filme de Clint Eastwood. Então é um dado interessantíssimo, porque quando a gente ouve as entrevistas dos produtores do que estava por trás, ele fala, inclusive o diretor de arte responsável pela abertura, ele fala justamente que essa perna, ele encontrou essa perna e fazia parte do filme, que era a perna que o Clint Eastwood passou a utilizar depois que ele foi amputado pelas mulheres que o queriam manter na residência, no filme da Guerra Civil, né? No filme de faroeste. Interessantíssimo. Então veja, nessa época aí, nós não tínhamos Apple, nós não tínhamos Microsoft, nós não tínhamos computadores. Os computadores, eles praticamente registravam, eles eram armazenadores de informações. E essa abertura, ela parece uma abertura que foi feita por computação gráfica. E ela, em absoluto, ela foi feita por computadores. Ela foi pela mente inventiva desse diretor de arte, que não me recordo o nome, Sim. que ele, através de alguns batimentos cardíacos gravados, de gráficos, de monitores, ele conseguiu elaborar essa sem a ajuda de computador. E todo mundo achava que era um computador na época, né? O homem de 6 milhões de dólares, ele inicialmente rejeita os seus biônicos também. Ele se acha um monstro, né? Também o drama psicológico, né, Augusto? Há um drama psicológico. E aí é uma temática que você pode trazer para a vida real de pessoas que perdem membros, né? Que são mutiladas, né? E ainda nós não temos ainda esse avanço biônico como na década de 70, na ficção de 70. Nós ainda não chegamos ainda a essa perfeição de membros cibernéticos, de biônicos, né? E o Steve Austin, inicialmente, ele rejeita os membros e ele passa por todo um trabalho de adaptação. E depois ele vê que, na verdade, ele pode ajudar as pessoas com as suas novas habilidades, com a sua força, com as suas novas habilidades ainda, e que são biônicos que ninguém nota, né?
Ele, no episódio piloto, ele salva uma criança de um acidente de carro e ele, por coincidência, quando ele arranca a porta do carro, que virou e está em chamas, ele fere o braço. E quando ele entrega a criança à mãe, a mãe fica estarrecida porque vê o membro biônico aberto. E a mãe, de uma forma crua, ela diz, o que é que você é? Quer dizer, ele salvou a vida do filho e a mãe diz, o que é que você é? Quer dizer, questionou a questão o cara ajudou, salvou a vida, mas aquilo ali não era importante, sim a questão da aparência. Da aparência. Né? Então a série de televisão, ela trata, se você observar bem, tem uns detalhes, os argumentos que são muito fortes, os roteiros são muito bons, né? Que é diferente de hoje. Hoje se investe mais em tecnologia, em efeitos especiais. Isso. E você deixa o argumento, o roteiro, e aí segundo você plano. vê atores, na minha opinião, Augusto, medíocres, elevados à carreira de celebridades. De celebridades, ganhando Oscars, né? Com assinatura na calçada da fama. Sem nenhuma qualidade em relação aos atores de antigamente. Sem nenhuma qualidade, né? É verdade. O programa Ainda Lembro, pela sua Rádio Cidade, do Grupo Cidade de Comunicação, que tem na direção geral Nelson Oliveira e na direção de rádio e jornalismo Flávio Moreira. Comigo no estúdio, na mesa de som, Jameson Páscoa. AM Cidade. Muito obrigado pela audiência, Geisa Abreu. Augusto, essa trilha sonora que nós estamos ouvindo aqui em BG, Jameson vai até dar uma levantadazinha. Você com certeza já deve saber qual é o episódio, né? Eu gostaria que algum ouvinte, eu vou deixar para responder isso mais perto do fim do programa, que estiver lembrando qual é o episódio dessa trilha sonora, passasse uma mensagem para o 92171979, que é um dos canais de comunicação do Ainda Lembro. Temos o grupo do Ainda Lembro no Facebook, temos o perfil do Ainda Lembro e o telefone 92171979 para você interagir mandando SMS. Vê se você lembra qual é o episódio, tem a ver com milhões, cuja trilha sonora é essa que o Jameson está colocando agora. Eu não vou responder agora. Mas eu sei qual é, Estou recebendo mensagem aqui dizendo, Augusto, que você não vale. Tem que deixar para os ouvintes mesmo. Qual seria, ouvinte do Ainda Lembro, o episódio ligado com a palavra milhões de dólares em relação a essa música? Obrigado pela audiência, Ana Maria Sossai. Muito obrigado pela audiência, Marília Oliveira. Muito obrigado pela audiência, meu amigo Gessé Clementino e Anselmo Frota. Um abraço a todos vocês. Augusto, como a gente falava, seriados desprovidos de grandes tecnologias e marcado por talentos de atores que, como se diz, não se vê, Augusto. Eu não vejo hoje em dia, nesses seriados enlatados, atores que se destaquem como um Lee Majors, como um Guy Williams. Não há, realmente. Como, sei lá, Charles Starrett e tantos outros. Concordo com você. E aí, Beto, você veja, na própria série, que era uma série cult, né? E uma série inovadora, vários atores faziam questão de participar, de protagonizar também essa série, né? Ainda que na categoria de que não fossem os protagonistas principais. Aí você destaca aí... E aí você vê a presença de grandes atores, né, Augusto, nesse seriado, né? Com certeza. O William Shatner, ele participou,
William Shatner, do Capitão Kirk de Jornada, você participou de episódios. A famosa Pantera, né? Farrah Fawcett, nos 13 primeiros episódios, Farrah Fawcett, um dado curioso, Lee Majors estava namorando Farrah Fawcett nessa época, e ele a convidou para participar de um episódio chamado The Rescue of Athena 1, ou seja, o resgate do Athena 1. E Farrah Fawcett, lindíssima, belíssima. Ela faz, se eu não me engano, o papel de uma piloto. Ela não é faz isso? o papel de um piloto, com certeza, né? E ela se destaca, a química que você vê entre os dois é perfeita, né? Lamentavelmente, alguns anos mais tarde, Farrah Fawcett se interessou por um grande amigo de Lee Majors, Ryan O'Neal, e o traiu, e Lee Majors ficou muito chateado com essa situação toda, e ela casou com o Ryan O'Neal, e tanto é que morreu, inclusive, ainda casada com o Ryan O'Neal, né? Sim, sim. Então veja, Farrah Fawcett, ela também teve uma ajuda muito grande de Lee Majors no início da sua carreira. Sim, né? sim. Inclusive no episódio das Panteras, ela também conseguiu, por conta dessa influência de Lee Majors, né? Lee Majors se interessou muito por ela, né? Ela era muito bonita. E engraçado, houve com relação à mulher biônica, eu tenho um depoimento muito interessante de Lindsay Wagner, que é quem protagonizava a mulher biônica, belíssima, tão bela quanto Havia quem Farrah torcesse, Fawcett. Augusto, pelo romance dos dois na vida real, né? Isso. Tanto é que, Roberto, eu não sei, depois que as séries acabaram, 10 anos depois, nós tivemos mais 3 outros filmes reunion, né? E no último eles casam. Sim, sim. Né? O que não conseguiram no seriado, né? O que por não conta conseguiram, do acidente. exatamente, o que não conseguiram no seriado por conta do acidente. E aí, veja, fizeram vários brinquedos, tanto do Homem de 6 milhões de dólares, como da Lindsay Wagner, da mulher biônica. E ela achou muito parecida a boneca que fizeram dela com a Farrah Fawcett. Ela diz, olha, tiraram as medidas do meu rosto, do meu nariz, dos meus olhos, mas quando eu vi, era a cara de Farrah Fawcett. Tá entendendo? Então, quer dizer, ela, brincando em tom sarcástico, ela mencionou isso, né? E realmente, se você vira a boneca realmente se parece muito com a Farrah Fawcett e não com a Lindsay Wagner, né? Verdade. Então é muita coisa interessante. Armando Júnior, muito obrigado pela tua sintonia, meu amigo. Você pode enviar mensagens. Será que você já descobriu qual é o episódio dessa trilha sonora, James? Ainda lembro. Augusto, é outra coisa que eu destaco nos seriados antigos. Trilhas sonoras lindíssimas. Lindíssimas. Se Oliver você for Nelson. lembrar a abertura dos Detetives, Persuaders, quer dizer, trilhas sonoras que você também não vê mais nos seriados de hoje. Oliver Nelson é quem assinava a trilha sonora do Homem de 6 milhões de dólares, né? Oliver Nelson, né? Verdade. Teve também uma participação de Quincy Jones. Quincy Jones também participou, né, na abertura também, inclusive com o diretor de arte. Então, Roberto, uma das coisas interessantes, nós falávamos dos atores que participaram, John Saxon participou. Eric Estrada. Participaram várias celebridades e eles tinham realmente a vontade de participar porque era um episódio de qualidade. Isso. Né? Argumentos, roteiros muito bem escritos, né? Verdade. Muito bem dirigidos também. Verdade. Né? Uma produção requintada, né? Nós tivemos aí algumas personagens que se repetiram ao longo de alguns episódios. Como eu falei pra você no início, no Homem de 6 milhões de dólares teve 100 episódios, distribuídos em 5 temporadas. 100 episódios. 100 episódios. A Mulher Biônica teve 2 temporadas, distribuídos em 58 episódios. Aliás, 3 temporadas, se a gente contar 76 a 78, porque inclusive 76 a gente contava também ela participando também, né? Certo. Então 3 temporadas, na verdade, 58 episódios. Como eu falei, o Homem de 6 milhões de dólares é pela ABC e a Mulher Biônica pela NBC. E um dado curioso, nessa época havia sempre uma intenção das redes de televisão protegerem os seus direitos. Mas Martin Caidin, o detentor, né, ele não assinava contratos de exclusividade.
ele apostava muito no produto dele, nos livros dele, né? Nesses 4 livros que ele elaborou e criou o Homem de 6 milhões de dólares. E ele deixava a coisa em aberto. Então qualquer uma outra rede de televisão poderia, comprando, pagando pelos direitos, poderia utilizar, né, dos direitos de exibir ou de utilizar a personagem Steve Austin, né, da Cyborg, né. E aí nós tivemos vários personagens que apareceram em muitos episódios. Por exemplo, o Dr. Dolensky. O Dr. Dolensky era aquele cientista que fabricava os robôs. Me lembro. Lembra? Me lembro. Era um ator chamado Henry Jones. Fabricava os robôs. Ele fabricava os robôs. No The Day of the Robot, o Dia do Robô, com o John Saxon, sim, ele substitui o John Saxon por um robô. E tem um lembro. duelo maravilhoso. Me lembro. E uma outra curiosidade, a partir daí, é que aqueles sons biônicos, esses sons biônicos inicialmente não eram dos biônicos de Steve Austin, e sim do robô interpretado por John Saxon. Depois desse episódio, ficou uma marca registrada, né, ficou uma Augusto? marca registrada, e esses sons passaram a ser incorporados aos biônicos de Steve Austin. Verdade. Né? Então, o John Saxon participou, era um amigo dele, né? E estava numa missão com ele, muito legal. Também nós tivemos aí, espetacular, o Bigfoot, Sasquatch. Um dado curiosíssimo, que pouca gente sabe também. Quem é que interpretava a personagem Sasquatch? Realmente o Bigfoot. Essa aí você me pegou. Ted Cassidy, da família Addams. Que quem fazia o tropeço, aquele mordomo da família Addams. Mordomo grandão. O Ted Cassidy era o Sasquatch, né? Nos Estados Unidos ele era chamado de Lurch. E no Brasil ele foi chamado de tropeço da família Addams. Era aquele mordomo alto, gigante. Isso. Ele é quem fazia o Sasquatch. Muito né? interessante. Ted Cassidy, né? Esse muito ator, interessante. Ted Cassidy. O Bigfoot, o Pé Grande, ele apareceu tanto... Ele voltou à série do Homem de 6 milhões de dólares mais de uma vez. E apareceu também na série da Mulher Biônica. Sim, sim. Tanto é que houve vários crossovers, ou seja, vários encontros entre o Homem de 6 milhões de dólares e a Mulher Biônica, ainda que por telefone, ou ainda por uma imagem congelada, ou ainda por imagens de outros episódios, aparecia sempre essa ligação entre o Homem de 6 milhões de dólares e a Mulher Biônica. Lembro bem disso. Né? Aparecia Lembro sempre bem. isso. Um outro dado interessante, nós tivemos também aí um cachorro biônico. Cachorro biônico. Que era o Max. Engraçado, o Dr. Rudy Wells, no episódio do Max que aparece na Mulher Biônica, ele diz justamente que foi a cobaia para os biônicos, tanto de Steve Austin como da Mulher Biônica. Então o Max, que é esse cachorro, ele tinha um trauma muito grande porque ele teve os membros amputados por conta de um incêndio. Então quando ele via alguma chama, alguma faísca, então ele perdia o controle. Isso me lembra, Augusto, aquele seriado Joe Fugitivo, de um pastor alemão que era acusado de ter matado o treinador, né? Sim, com certeza. Então o Max e a Mulher Biônica comprou a briga, né? Porque ela protegeu o Max, ele iria ser eutanasiado, né? E porque ele estava com um comportamento anormal e ele era um perigo, ele tinha uma mandíbula biônica, né? Tinha membros biônicos, né? E ela foge com o Max e não deixa que ele seja eutanasiado. E ela descobre o problema do trauma dele, juntamente com um amigo dela, que era namorado dela, né? O Chris, né? Que foi um namorado dela também, nesse período em que ela perdeu a memória, que ela não lembrava que ela tinha sido o grande amor da vida de Steve Austin. Sim. Na verdade, ela só vai relembrar da vida que ela tinha, do romance que ela tinha com Steve Austin, Beto, só no filme Reunion. No primeiro filme Reunion, o retorno do Homem de 6 milhões de dólares e da Mulher Biônica. Então, o Homem de 6 milhões de dólares, em função do amor que sentia por ela, abdica da felicidade junto a ela para não trazer a dor de volta. Sim, não é isso? para não trazer a dor de volta. Mas veja bem, ele abdica da felicidade de estar com ela, mas ele casa. Nós sabemos que ele casa não na série de televisão. Sim. Nós sabemos que ele casa no primeiro filme Reunion. Sim. Porque aí ele casa com uma mulher chamada Kate. Engraçado que, na verdade, a mulher dele na vida real se chamava Kate. Ele era casado com uma senhora chamada Kate Vallis. E eles utilizam o mesmo nome, Kate, né? E, engraçado, nesse filme, O Retorno do Homem de 6 milhões de dólares na Mulher Biônica, o filho de Steve Austin, ele faz o papel de um agente do governo, Jim Castilian, que é justamente Lee Majors II. Lee Majors II. Filho dele na vida real. E no Retorno do Homem de 6 milhões de dólares e da Mulher Biônica, aparece a figura de um suposto filho que ele teve,
né? O Michael Austin, que também sofre um acidente e ele implora a Oscar que o Oscar volta para ele e pede que ele retorne para prestar serviço para a OSI. E ele diz que está cansado. Hoje ele, no filme do Retorno do Homem de 6 milhões de dólares da Mulher Biônica, ele aluga um iate que ele tem. E o iate chama-se Maiden Summers, uma homenagem a James Summers. James Summers. Né? James Summers. Então veja, o filho dele sofre um acidente também. O filho dele sofre um acidente e tem membros recompostos biônicos também. E aí um braço, 2 pernas e o olho, só que o olho diferente. O Steve Austin, ele tem o olho esquerdo biônico. O filho dele, o Michael Austin, ele tem o olho direito, que é o mesmo olho que o Bruce Peterson sofreu no acidente e perdeu. Eu vi essa foto. Isso, o Bruce Peterson, ele perdeu o olho direito. Aquela pessoa que está, o real piloto de teste da NASA, daquela abertura do Homem de 6 milhões de dólares. É verdade, né? É verdade. Jameson, nós vamos já entregar o nome do episódio. Solta mais uma vez a trilha sonora. Ainda lembro. Na minha opinião, difícil escolher o melhor episódio das séries ou da série, os dois juntos, mas esse é o meu episódio favorito. Inclusive foi o que me causou mais surpresa. Como de todas as pessoas que conhecem um pouco do Homem de 6 milhões de o dólares. Homem de 7 milhões de O dólares. Homem de 7 milhões de dólares. Um ator chamado Monty Markham. Onde a primeira cena é os dois fazendo uma queda de braço. Fazendo uma queda de braço. E ao final, o de 7 milhões vence, quebram a mesa e ele diz, só você que pensa que tem força. Eu me lembro até do diálogo, tá entendendo? Verdade. Então quer dizer, um episódio marcante, o Homem de 7 milhões de dólares, que ele é um piloto, Barney, ele é um piloto que sofre um acidente e tem a rejeição também aos membros biônicos. Aquela colocação dos membros biônicos interfere nele como piloto, ele não consegue mais se concentrar na pilotagem. Isso. E aí o Oscar o coloca para cumprir missões. Exatamente. E nesse episódio eles são escalados para uma missão. Exatamente. Só que aí Steve percebe que Barney não administra bem a sua força. Não administra bem a sua força. Ele, inclusive, as habilidades dele, ele as exalta, ele não utiliza com humildade. Isso. Né? Então ele realmente tem uma certa dificuldade psicológica de entender que aquilo é para o bem, não para o mal. Isso. Né? Que ele até nesse episódio, ele vai agredir uma pessoa e o Steve segura o braço dele e ele diz... Exatamente, ele quase mata. É muita força, né? Muita força, ele quase mata. Deixa eu colocar o meu poder para fora. E aquilo foge totalmente ao uso dos biônicos, que seria usado para fazer o bem, né? Em prol do bem. Perfeito. Você sabe que esse episódio é um episódio, para quem gosta do Homem de 7 milhões, é o episódio que as pessoas lembram. Isso. Tanto esse quanto do Sasquatch, o Bigfoot. Isso. Veja que essa personagem, Barney Hiller. Veja Hiller. Bem, na verdade, o nome original, no primeiro episódio, na primeira aparição, é Barney Miller. O que aconteceu? Havia uma série de televisão, depois desse primeiro episódio, em que aparece o Homem de 7 milhões de dólares, esse ator Monty Markham. Na verdade, a personagem é Barney Miller, com M. Só que entre o primeiro episódio da aparição dele e o segundo, que ele retorna. Sim. Há um episódio chamado Retorno do Homem de 7 milhões de dólares. Sim, lembro bem. Lembrei. Então, nesse íntere aí, a rede americana, uma televisão americana, ela lançou uma série, uma comédia policial, chamado Barney Miller. Então, eles mudaram o nome. Para que não tivesse alguma conotação com a série policial cômica. Então eles mudam o nome, em vez de Barney Miller, Barney Hiller. Então ele fica conhecido como Barney Hiller. Augusto, outra coisa interessante que esse episódio também aborda, os biônicos podiam ser desligados, né? Sim. Como quem desligasse uma pilha. Que é o que acontece justamente ao final do episódio, Isso. em que ele é desligado. Isso. O que ele é desligado. Já que ele não administra a força, então você vai ficar um homem normal. Isso, desliga. Né? Desliga os biônicos e pronto. Então, ele é, como se diz assim, ele é desligado. Ele é totalmente desativado. Ele Verdade. é desativado. Né? Verdade. O termo seria desativado. E ele retorna posteriormente, eles dão uma chance a ele, inclusive a pedido do próprio Steve. Steve. Né? E ele retorna. E aí o Steve diz, não, vamos dar uma chance.
Só que no início ele parece que muda, mas ele não muda. Ele não muda. Aí ele começa a assaltar bancos. Isso. E ele começa a ficar realmente um bandido perigoso. Verdade. Né? Engraçado que até o primeiro filme Reunion, a gente já nota que o Barney Hiller, ele morreu. O destino dele não fica muito expresso no retorno do Homem de 7 milhões de dólares. Mas como não há mais a menção, porque o Oscar ele se refere a 4 pessoas que são detentoras de membros biônicos. E isso exclui o Barney Hiller, porque essas 4 pessoas a qual ele se refere é o próprio Homem de 6 milhões de dólares, a mulher biônica, o filho do Homem de 6 milhões de dólares, e uma quarta pessoa, que é justamente nesse segundo filme, Bionic Showdown, Duelo de Biônicos, que essa pessoa também tem a força biônica. Então são 4 pessoas únicas no mundo. Então é uma alusão de que o Barney Hiller morre. Apesar disso não está demonstrado na volta dele do Homem de 7 milhões de dólares. Verdade. Né? Verdade. Um dado bem interessante. Uma outra coisa, Roberto, essa mudança de nomes era uma coisa muito comum. Eu não sei se você lembra um episódio que aconteceu em março, exatamente no dia 30 de março de 1981, um atentado contra a vida do presidente Reagan. Onde o guarda-costas se coloca na frente. Né? E um jovem de 20 e poucos anos, 25 anos de idade, atentou contra a vida do presidente Reagan. O presidente Reagan realmente foi ao hospital, uma bala atravessou a axila e perfurou o pulmão. Né? O pulmão esquerdo do presidente Reagan. E o nome desse jovem, ele era exatamente o nome também de uma personagem de uma outra série chamada O Grande Herói Americano. E eles mudaram o nome por conta desse incidente. Né? Para não trazer nenhuma referência de nomes. Então veja como os americanos eles dão muita importância à questão de nomes. A pessoa que atentou contra a vida do presidente tinha o mesmo nome do protagonista do super-herói americano, que passou aqui no Brasil como o super-herói americano. E aí eles mudaram o nome também da pessoa. Verdade, né? verdade. Então, uns dados bem interessantes. Jameson, o Homem de 6 milhões de dólares cantando para a sua namorada, né? A sua eterna namorada, James Sommers. Volta um pouquinho, Jameson. Essa música que ele está cantando é a voz do ator Lee Majors. Isso. Para a sua namorada. Jamie. É ele mesmo. It always ends when friends meet again. But lately it's gone flat for me, Jamie. I don't like seeing you now and then. Ainda lembro. Finished, that's true. But there's hope, a way to make it through. Because, sweet Jamie, I love you. I never want to say goodbye to you. Sweet Jamie, I'll love you forever. I know we'll never part. I love you like I Para quem não está tendo a oportunidade de ver essas miniaturas que o Augusto está aqui no estúdio, o programa Ainda Lembro vai promover o encontro no dia 31 desse mês em um determinado clube de Fortaleza. Então você que está interessado em ir para essa festa e curtir recordações dos anos dourados, seriados, músicas, você entra no grupo do programa Ainda Lembro do Facebook para você se inteirar, porque o Augusto vai participar com a exibição dessas maquetes. Augusto, você que tem um blog, né, Augusto? Fique à vontade. Eu tenho um blog que eu exploro, eu falo de várias miniaturas em geral, é o Tudo por Miniaturas, tudo junto, Tudo por Miniaturas. Aí eu faço algumas reviews, falo sobre lançamentos de miniaturas, sobre séries de televisão também, eu falo em alguma coisa também de série de televisão. Verdade. Nesse blog, Tudo por Miniaturas, né? Verdade. Augusto, algum destaque de um episódio da Mulher Biônica? Falamos aqui de mais de um episódio do Homem de 6 milhões de dólares e de James Sommers, da Mulher Biônica. Algum destaque, algum episódio assim? Beto, eu gosto muito de cachorro, né? Então, um dos episódios que mais me marcou foi justamente essa do Max, né? O episódio em que ela também enfrenta robô, né? As Femos, né? Sim, as Fembots, né? As Fembots, ela também... E aí, vejam, esses episódios, eu me lembro bem na época, eu tinha medo. Porque os robôs eram horripilantes. Principalmente as robôs. Inclusive quando ela arranca a face, né? Isso, fica um rosto monstruoso, cheio de fios, né? Exatamente, as Fembots. E eram justamente as pessoas que ela tinha medo. A James Sommers, ela temia essas robôs, né?
porque eram realmente robôs terríveis, né? Mas o que me marcou, na verdade, foi justamente a do Max, né? Do cachorro, né? Do cão biônico, o cão biônico, que é um episódio de 2 partes, muito legal, que ela salva, esse cão ia ser eutanasiado, e ela consegue salvar, inclusive, desobedecendo ordens. Ela, inclusive, é perseguida pela própria OSI, né? Porque ela desobedeceu ordens diretas de Oscar e o cachorro tem que ser capturado. Isso. O cão tem que ser capturado. Então, para mim, o que mais me marcou foi esse. E também a participação dela, também os crossovers, os episódios crossovers em que ela e o Homem de 6 milhões de dólares estão juntos. Para mim, são fantásticos também. E, ao final, a CBS, você veja, ó, começou com a ABC, o Homem de 6 milhões de dólares, a NBC, Mulher Biônica. Os 2 primeiros filmes, Reunion, NBC. O terceiro filme, CBS. Bionics Ever After, ou seja, Biônicos para sempre. Ela casa com o Steve Austin no terceiro e último filme. Um dado, Roberto, graças a Deus que não fizeram nenhum remake. Não se meteram a fazer nenhuma gaiatice, né? Porque um dos atores que estava cogitado para fazer era o Jim Carrey. Aí é brincadeira. Ia ser um homem de 6 milhões de dólares. Todo respeito a ele como humorista. Como humorista. E eles iam avacalhar mesmo a personagem. Graças a Deus esse projeto não foi adiante. E eu acho que Martin Caidin, o criador, ele iria se remexer no túmulo. Que, aliás, eu reputo aos ouvintes do Ainda Lembro o seguinte: determinados seriados, como dessa época de ouro, como os de Irving Allen, não dá, na minha opinião, a ideia sim, mas não há condição de dar uma continuidade, porque aqueles personagens marcaram os atores. Isso. Eu me lembro que o falecido Fess Parker, Daniel Boone, ele era chamado em sua fazenda muitas vezes pelo nome de Daniel Boone. Não era chamado nem pelo seu nome de batismo. Então, quer dizer, você colocar um ator, esse exemplo aí que você citou, Jim Carrey, para fazer o Homem de 6 milhões de dólares pela madrugada, aí é de dar nó em pingo d'água, realmente. Como fizeram com o Beleza Negra, como fizeram com o personagem do Cato, né, e do Besouro Verde. Isso, do triste. Besouro Verde. Você imaginar um ajudante interpretado por Bruce Lee, olha aí, e vai aí depois entra aí um BBB da vida para depois ser chamado de celebridade, realmente não há condição. Um absurdo. Não há condição. Inclusive eu digo, os atores desses seriados, como a gente está vendo aqui as fotos, Richard Anderson, o Lee Majors, a Lindsay Wagner, Martin Lee Brooks, um dos que fez o Dr. Rudy Wells, atores que ficam marcados, como você falou também do personagem da família Addams, né? Isso, ficam marcados, ficam personalizados, mas eles dão qualidade ao seu personagem. Com certeza. Muito diferente do que a gente vê hoje em dia. Com certeza. Não é isso? Perfeito. Bem diferente do que se vê hoje em dia. Bom, nós estamos caminhando para o final do programa e aguardando perguntas aqui pelo 9217-1979, pelo grupo do programa Ainda Lembro no Facebook. E você pode enviar perguntas, né? Vamos relembrar um pouquinho, Jameson, esse episódio. Será que eu li direito o astronauta Steve Austin? Nunca me disse isso. Você foi ao espaço? Foi à Lua. A Lua? Uau! Que tal andar num mundo tão estranho? Não precisa, eu creio que sei exatamente o que você sente. Essa é a sua casa? Combina com você, acolhedora e amiga. Eu me lembro quando eu tive a oportunidade maravilhosa de conversar com o Jonathan Harris, ele falando que os orçamentos para os episódios de Perdido no Espaço eram pequenos e depois se tornaram gigantes. Um episódio como o do Homem de 6 milhões de dólares, a Mulher Biônica, já era muito caro para a época. Sim, já estava inflacionado. Caríssimo. Tanto essa série foi uma série que ela já começou vitoriosa. Tanto que nós tivemos 3 pilotos, uma coisa inusitada. Nós tivemos 3 pilotos para justamente adequar a personagem, mas todo mundo já sabia que ia ser uma série de televisão e já havia um orçamento muito alto para isso, né? Então, em termos de tecnologia, em termos de orçamento, era uma das séries mais ricas e mais caras da época.
Muito interessante isso. Então, inclusive até porque o produtor executivo era milionário, era o Harvey Bennett, né? E ele gostava da personagem, ele havia lido os livros de Martin Caidin. Ele gostava demais dessa personagem. Então era uma coisa que ele tratava como um sonho dele. Ele participava, inclusive, né? Ele participou, como eu falei, da narração da abertura, né? Com 3 frases, mas ele queria participar. Tanto que ele se identificava com a personagem Steve Austin. Eu peço desculpa aos muitos ouvintes que estão ligando para o telefone da rádio. Não há condição da gente colocar ninguém no ar hoje. Se você quiser enviar alguma mensagem, você liga para 9217-1979. Você pode enviar SMS e após o meio-dia, após o final do programa, eu terei o maior prazer em falar contigo. Desde já, muito obrigado. Augusto, um destaque final, uma lembrança para os fãs do casal biônico. Olha, eu me lembro muito do Pé Grande. Do duelo entre Steve Austin e o Pé Grande. Que no final ele arranca o braço do Pé Grande, do Sasquatch, e o Sasquatch vai se refugiar na caverna de alienígenas, e depois ele é capturado e ele é praticamente dissecado, e eles descobrem todas as habilidades daquele humanoide, né? daquele ser cibernético, daquele homem biônico, né? E aí eles analisam o alcance, uma visão de um zoom de 20 vezes o tamanho da pessoa, inclusive de qualquer coisa, ele poderia ampliar em 20 vezes o tamanho, distâncias incomensuráveis. Também a questão da velocidade, ele alcançava 66 milhas, algo em torno de quase 130 km por hora, né? E também a questão dos pulos, né? Os pulos conseguia uma distância de 30 pés de distância. Então, é uma coisa sobremaneira na época, dificilmente até de se imaginar. É né? verdade. Paulo Cachaça, você e sua turma aí, muito obrigado pela sintonia, meu amigo. E há um episódio que havia... alguns agentes haviam sido mortos por cascavéis. Porque alguns malfeitores, eles colocavam esses agentes em buracos repletos de cascavéis. E eles colocam a mesma coisa com o Steve Austin, só que as cascavéis, quando vão picar as pernas são biônicas, né? Então me recordo muito dessa cena. Muito, muito legal, muito legal. E a batalha com o Homem de 7 milhões de dólares era um negócio verdade. Fantástico. Que começou essa primeira batalha com o robô, né? Isso, com John Saxon, né? Me lembrei até do nome do personagem, era Fred, não me lembro o sobrenome, mas o Fred primeiro Sloan, nome era Fred Sloan. Fred Sloan. Lembrei. Fred Sloan. Então, o John Saxon, a interpretação fantástica. Fria como um robô, realmente. Verdade. Ele fazia uma interpretação fantástica. Então, Verdade. Então, há um episódio depois que Oscar é sequestrado e também substituído por um robô. Você me falou agora de uma cena espetacular. Você lembra qual foi o detalhe? Porque, veja, havia o Oscar real e havia o Oscar robô. E o Homem de 6 milhões de dólares, ele de longe, ele avista os dois e ele vem correndo. A voz e ele igual, dá um né? chute. E ele dá um chute que praticamente desmorona o robô. Agora, como é que você identificou? O Oscar no final pergunta, como é que você identificou? Porque nós somos exatamente iguais. Salvo como é que engano, você foi pelo identificou? suor, Augusto? Pelo suor, exatamente, Roberto, pelo suor. Porque o Oscar verdadeiro suava. Isso. O robô não suava. Então ele verdade. analisou. E ele tinha o olho biônico, E ele né? tinha o olho biônico. Então ele pegou justamente o Oscar do lado direito, que era o robô. Né? Porque ele visualizou que o do lado esquerdo suara. Né? É verdade. Então, são detalhes como esses inesquecíveis, né? Quem assistiu, quem curtiu uma boa série de televisão, não esquece, né? É verdade. Tanto o Homem de 6 milhões de dólares, como a Mulher Biônica, que formavam, no caso, o Casal Biônico. Que aí já derivou também para o Cachorro Biônico. Teve um episódio que era o Menino Biônico, eu me lembro. Biônico, né? isso. Então, quer dizer, eu volto a frisar. Não que as coisas do presente não tenham seu valor. Mas esse programa foi criado exatamente para buscar, no passado, aquilo que te deixou com gostinho de recordação. Então, é muito bom você relembrar, você ouvir a voz da dublagem brasileira. Solta aí, Jameson. É uma dublagem tão famosa no mundo inteiro. Tem assistido sua noiva Jaime Summers, a primeira mulher biônica do mundo, morrer.
Mas estava realmente morta? Esse tipo de narrativa, Augusto, esse tipo de locução, você não encontra nostalgia mais hoje em dia de espetacular. maneira nenhuma. Nostalgia. Você encontra seriados onde uma gargalhada é gravada e colocada em certas cenas para Isso. dizer que é engraçado. Isso. Então eu volto a dizer, as lembranças de um seriado como O Homem de 6 milhões de dólares, como A Mulher Biônica, vão ficar sempre guardadas Sempre no guardadas na melhor memória. espaço da nossa memória. Com certeza. E graças a pessoas como você que preservam e procuram resgatar todas essas lembranças nesse programa maravilhoso que você tem aí durante os domingos, né? Muito obrigado, e aí eu mando um beijo especial para minha esposa, que foi uma grande incentivadora desse programa, Morgana. Um beijo carinhoso. Jameson, a gente vai encerrando o Ainda Lembro de hoje, já com aquele gostinho de quero mais. É muito tema que me é sugerido, e continuem sugerindo os temas pelo 9217-1979, pelo grupo do programa Ainda Lembro, pelo perfil do Ainda Lembro no Facebook. Jameson Páscoa, eu agradeço a tua prestimosidade, meu amigo. Você, meu companheiro de estúdio já de outroras jornadas. Convido a você a sintonizar o Ainda Lembro no próximo domingo. Augusto, mais uma vez, muito obrigado, meu irmão. Muito obrigado. E sempre que você me chamar, estarei aqui, sempre à disposição. Um abraço É contigo, a todos. Jameson. Bom domingo, boa semana. Deus abençoe a todos e eu ainda lembro. Ainda lembro. Temos de evitar isso. Mantê-la fora das ruas. Temos que ter a coisa sob controle. E agora Steve vai levar Jamie para casa. Mas ninguém sabe o que os espera. E agora, a volta da mulher biônica parte 2 em O Homem de 6 milhões de dólares. Numa distribuição MCA. Sim, estão todos em O perfeito Homem funcionamento. Aguarde de 6 instruções. milhões de Ótimo. dólares. Você vai indo muito bem. Cuidado com a inclinação, hein? Certo. Mantenha a posição de acordo com os planos de voo. Entendido. O que houve, Steve? Uma pane no motor 3. Corte o motor 3. Eu já fiz, não consigo estabilizar o avião. Ligue o automático do 3. Não consigo controlar o avião. Ele está caindo. Ele está...